Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um podcast de Tudo para Todos. Hoje eu estou muito feliz, estou com um convidado na casa incrível. Ele trouxe a sua sabedoria, o seu conhecimento para estarmos conversando, tendo um diálogo maravilhoso. Hoje nós estamos com o Luiz e vamos falar sobre ética e moral. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, muito obrigado pelos elogios. Eu que fico lisonjeado por estar aqui, né, no seu podcast, também poder trazer um pouquinho de conhecimento, nada mais justo que uma parcela que a gente tem de obrigação com todos os nossos semelhantes, né? Então, para mim é um prazer. Muito obrigado por todos os elogios aí, não, mesmo que não me cabe, mas muito obrigado. Que isso, sinta-se à vontade, a casa é nossa. O pessoal já conhece, a gente tem uma mesa aí maravilhosa para comer. Não se acanhem. Aqui é para isso, é um bate-papo, é uma sala, uma conversa. A gente vai comendo, conversando, dialogando, vai fluindo. Então, essa mesa aqui foi feita para você. O pessoal já conhece. Não se preocupa com o barulho que vai comer, o croque-croque, crec-crec. O pessoal já tá acostumado já de Perfeito, casa, já. perfeito. Inclusive, eu já estava beliscando aqui, né? Então, fica à vontade. Ó, eu acho que antes de tudo, de começarmos sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto muito pertinente ao Sim, o ambiente e ao momento que estamos vivendo socialmente hoje, né, sim. falar sobre ética e moral, mas primeiro uma palhinha. Para quem está em casa ouvindo, quem é Luiz? Bom, Doutor Luiz. eu sou Luiz Almeida, operador jurídico, pós-graduando em filosofia, né? A gente tem alguns critérios e paixões antigas já. Uma delas é ser professor, então essa pós-graduação vai me trazer essa qualificação para poder estar implementando o conhecimento que adquiri no decorrer dos anos. É, Principalmente o meu desejo é maior de ser professor na escola pública, na matéria de filosofia, e trazer um pouquinho, né, de conhecimento, de história de vida junto com essa ciência brilhante que é a filosofia. Maravilha. Luiz, conte pra gente como começou essa paixão pela advocacia e filosofia? Da onde que veio? Da onde que surgiu? Você já queria fazer isso desde sempre? Como é que foi? Então, a vida ela dá algumas voltas, né, e a gente acaba nos achando, nos encontrando, melhor falando, nesse decorrer. Mas, na verdade, o meu sonho sempre foi de fazer psicologia. Olha só Psicologia. que totalmente diferente do Exato. direito, né? Ali em si, na prática também. Mas eu sempre pensei também a longo prazo. Sempre fui uma pessoa que tracei o meu caminho com estratégias e tal. E visando essa questão de longo prazo, então eu pensei num curso que me trouxesse uma bagagem, uma vivência, junto com todas as outras matérias que seriam necessárias para uma carreira, né, bem sólida. E aí comecei cursando o primeiro semestre de direito, não querendo cursar, mas assim por desejo de ser funcionário público, de ter uma carreira. E no primeiro semestre para o segundo eu já me apaixonei pelas ciências jurídicas aí. Olha só. Teve todo um caminho, né, um trajeto nesse Sim, decorrer antes que eu não citei aqui, mas se você achar relevante, a gente pode até falar, trazer em pauta. É, Venho de família simples, né? Então sim. todo esse trajeto não foi fácil, mas foi um trajeto que aos olhos parecia não ser acessível, um caminho difícil, mas que a gente conseguiu chegar e hoje a gente quer repartir e trazer essa nada mais justo do que trazer essa responsabilidade social que a gente tem e que foi me garantida através dos esforços de muitas pessoas de cursar um nível superior, uma graduação e posterior uma pós-graduação e compilar todos esses conteúdos e trazer para o seu público aqui hoje, para os meus alunos futuros da escola pública que eu almejo muito. E por paixão, me deixaram um dia num curso preparatório dar uma aula de direito penal em específico Sim. e acabei me apaixonando. Já me vi como professor aí e hoje
já me considero dentro desse quadro, ainda que eu não esteja lecionando, não tenha alunos, né. Isso é muito bacana. Luiz, quem olha pra gente, na realidade, quem olha de fora, quem olha de fora pra, pra telinha, quem nos assiste da telinha, acha que é, é impossível para alguns estar onde você está hoje, né? Tá aí elegante, formado, né? Vamos dizer assim, parece que não passou dificuldades. Quem olha de fora acha que a gente tá Sim, é, sim, é, mais acima. Pelo contrário, né? A gente tá totalmente, é. aqui hoje através de muita luta, principalmente da onde viemos, né? Sim, Da sociedade periférica, sim, de todos os transtornos sociais que a gente passou. Mas para quem tá longe, parece de fato que não houve dificuldade, você já nasceu num berço de ouro. sim, tem tudo isso que tem. Parece assim, né? É, sim, sim, Conforme a gente se impõe, a roupa que a gente se veste, parece que a gente sim, nasceu em berço de ouro. deixa E a gente sabe que não foi assim. E hoje eu gostaria que você compartilhasse, antes de nós entrarmos no assunto, no tema, eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente. Acho que se for possível, grudar no microfone para sair bem a voz. certo, perfeito. Em que sentido? Qual foi a maior dificuldade que você teve para conseguir chegar a uma faculdade? Porque a gente sabe que um garoto negro da periferia conseguir. Na verdade, já é difícil conseguir estudar normal, que é a primeira, segunda, terceira, né? Quarto, quinto grau. Esse normal já é muito difícil. Fazer faculdade, então, é algo praticamente impossível dependendo da região, da localidade, de como a pessoa foi criada e da onde que a pessoa está. Então, fale um pouquinho de, das dificuldades que você teve nesse percurso até a sua formação. Poxa, então eu vou contar um pouquinho da minha história de vida, do meu caminho, da minha Sim, trajetória até esse ponto aqui, né? E é uma história que eu falo que não tem fim, ela sempre continua em meio a todas as dificuldades, com todos os problemas. Então, no período eletivo de escola, no meu período que eu tinha para mim poder estudar, na minha idade que acompanhava o ensino normal, né? Junto com a idade e o tempo correto de série, né? Você tá na quarta, quinta série, sempre eu tive um déficit ali por conta de morar numa cidade, depois acabar se mudando para outra cidade, então você acaba ficando retardatário. Então sempre tive um déficit ali de uma, duas séries como retardatário, não por falta de conhecimento, ou por preguiça, ou até mesmo por não se dedicar aos estudos, mas matriculava numa escola aqui, e aí, de repente, no final do ano, às vezes a família decidia, vamos mudar para Minas, vamos voltar para São Paulo. Então a gente perdia aquele período ali de escola, que é algo que hoje é mais fácil, né, de você dar continuidade no sim. ensino, tá cursando aqui, continuar num outro estado, numa outra escola, mas antigamente nem tanto. E então assim, eu fiquei desproporcional a questão de idade e períodos de grau qual eu deveria estar cursando naquele momento. Chegou um dado momento que eu acabei desistindo da escola para poder trabalhar, né, trazer o sustento para a família ou até meu autossustento próprio, que a gente tem um custo na sociedade. Exato. E desculpa te cortar, isso acontece com 99% dos brasileiros negros e periféricos. Especificamente negros e periféricos, porque a gente sabe que a periferia ela é um local de refúgio, em sua maioria negra. Esse período que você passou, né, eh, dessa dificuldade, né, eu sei que existem pessoas que nos assistem que estão vivendo esse mesmo processo. Como foi? Eh, Você já almejava esse estar até aqui e esse almejo fez com que você lutasse? Qual foi uma das maiores barreiras a partir daí? Tá, vamos lá. Eu tive alguns interpostos, né, alguns acasos que a vida implementa na nossa vida. Uns são bons, outros são ruins.
né? E nesse período que eu te falei, que eu tive que parar de estudar para poder trabalhar, eu acho que não é algo que é penoso ou que é triste, porque é o que você falou, a maioria da sociedade no Brasil e em diversos lugares passa por isso, por questão de se sustentar ou até mesmo Exato. trazer algum sustento para a família ou ajudar naquela diminuição de gastos e autossustentando. Sim. É, não tive o meu pai presente, né? Eu perdi meu pai muito cedo, então a minha mãe sempre fez essa função de pai e mãe, se desdobrando aí, trabalhando como diversas funções básicas e fundamentais para a sociedade para trazer o mínimo para a gente ali, mas num dado momento eu não consegui me manter na escola e continuar trabalhando. Ok. E quando eu percebi que isso fazia uma diferença muito grande para mim, eu resolvi voltar a estudar. Mas nesse período eu já estava, com 18 anos e tinha parado na oitava série. Sim. Então é algo que você fica desproporcional para seguir no ano letivo. Mas mesmo assim fui esforçado, fiz a oitava série, depois parei no primeiro colegial novamente por várias dificuldades da vida e desisti do estudo, como Ok. muita pessoa, às vezes até alguém que está assistindo a gente hoje é uma pessoa que desistiu do estudo, porque tem uma filosofia que dizem que quem não trabalha estuda e quem estuda às vezes não trabalha, mas essa não é a realidade de todos nós que viemos Exato. de uma situação financeira e social diferente. Então você tem que trabalhar e estudar ou estudar e ainda conciliar um tempo ali para exercer alguma atividade que te traga renda, não precisa ser especificamente um trabalho formal. E aí eu me vi naquela diferença de idade com as pessoas muito mais novas que eu, dentro do ensino médio ali mesmo, já adolescentes, eu já estava numa maturidade maior, então eu falei, pô, isso é vergonhoso, é chato, é ruim, eu não vou continuar. Então, por uma questão de ego, uma questão de disposição ali e se sentir deslocado, parei novamente de estudar e fui trabalhar. Sim. E exercendo aí diversas atividades, entreguei panfleto, fui motorista, fui motoboy, fui garçom. E por último, estava exercendo a função de motoboy, né? E ali estava conseguindo tirar um sustento legal, trazer alguma melhoria para mim, para minha família. Só que num dado momento eu sofri um acidente. Essa é até uma parte da história da minha vida que ela serviu como uma alavanca ali para mim estar onde eu estou hoje. E nesse período passei por dificuldades imensas, que você imaginar, né? Não tem como a gente não lembrar, porque faz parte da história de vida e a gente tem que usar isso. Às vezes tem uma pessoa que está nesse momento em casa que sofreu um acidente também, ou que teve alguma questão psicológica que está desequilibrando. Hoje a gente tem, né, ansiedade, estresse, depressão, Exatamente. diversos problemas que levam a pessoa a desistir, né, dos seus sonhos e tal. Nesse dado momento que eu passei por esse acidente, eu fiquei, bem dizer, em coma, inválido posterior, tive que passar por diversos procedimentos cirúrgicos, e nesse caminho eu conheci um médico, né, um ortopedista, um especialista em joelho, Dr. Celso Pintinha, né, até quero inclusive mandar um abraço para eles, e hoje eu estou nesse podcast falando sobre esse determinado assunto, foi porque diversas pessoas me motivaram para estar aqui, né, e ele foi uma das pessoas. Ele falou, ó, agora você não vai poder exercer atividade mais de risco, não vai poder exercer atividade que exige fisicamente muito, então você vai ter que estudar, vai ter que fazer alguma coisa aí. Você terminou o ensino médio aí, você está aí com o seu segundo grau completo? Aí eu falei, não. E isso muito me assustou, né? Porque você se encontra na sociedade que já é algo macro, né? Que não é algo pequeno. Exato. E você ter que se virar e depois, numa condição, bem dizer, de quase deficiente, né? Deficiente físico, com as limitações que me causou, até eu particularmente conseguir recuperar a atividade, foi algo que foi muito sofredor, foi algo que foi bem mutilador psicologicamente para o meu intelecto também, porque eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser melhorar e tal a minha situação que estava naquele momento. Então ele falou: ó, se dedica aos estudos, esse é um momento bom. Peguei aquele momento ali e fui fazendo supletivo, terminei o primeiro, o segundo colegial, aí me formei no ensino médio, né, o segundo grau. Aí já esse que é o ponto chave da nossa conversa.
dessa parte da história de vida, comecei a estudar para fazer o Enem, né? Para poder obter um meio de ingressar na faculdade, porque eu não Sim, tinha recurso financeiro. Minha família também não, mas o sonho estava ali. Eu já tinha um sonho né, de ter alguma importância na sociedade, trazer alguma algo que fosse somatório para mim enquanto eu adquirisse, mas que depois eu pudesse passar isso de uma forma básica, simplista para a sociedade. Então, sempre eu sim. almejei ser professor. E aí passei, tirei uma nota razoavelmente boa no Enem, não deu para fazer psicologia, mas engraçado, estava se equiparando medicina, né, em primeiro lugar, segundo direito, em terceiro psicologia. Mas aí, na verdade, a nota deu para fazer psicologia, mas eu escolhi o direito no Ok. momento certo, né? Eu acho que isso foi muito importante. Bom, então hoje estamos aqui trazendo em pauta, né, um assunto que é muito importante para a sociedade, para nós, né, que é ética e moral, né? Ética e moral. Então, para quem tá de casa, vamos começar já trazendo esse tema no embate. Primeiro, Dr. Luiz, vamos explicar para a galera o que é ética e o que é moral. Tá, vamos lá. De uma forma simplista, né? Porque, como eu já te falei, eu não sou nenhum Leandro Carnal e muito menos nenhum Clóvis de Barros Filho, mas a gente traz aí a nossa análise. A ética hoje ela é muito fundamental em todos os conceitos classificatórios que nós temos na sociedade, né? Enquanto profissão, enquanto pessoa. É uma palavra que deriva do grego, vem do ethos, né? Que significa modo de ser, né? É uma característica de comportamento dessa pessoa na sociedade, né? Ela imprime ética a todo momento, que se nesse desenrolar dos seus atos éticos, né, que é uma coisa intrínseca que vem de dentro da pessoa, ela gera uma filosofia moral, né? E essa filosofia moral não é a moral em princípio, mas é uma filosofia que está dentro de princípios científicos, né? Se a gente pegar lá Platão, tá 322 aí antes de Cristo, ele já falava que nós somos animais políticos, né? Somos animais políticos e por nós sermos animais políticos, nós temos esse posicionamento na sociedade. Então, a ética é um princípio de tudo. Sem ética, a gente não consegue se sociabilizar, não consegue estar implementado na sociedade. Então, eu vejo que a ética é um princípio norteador para a vida do ser humano aí. Já a moral em si, a ética ela é atemporal, não tem tempo, não tem etnia, não tem país, ela é algo universal, né? Perfeito. Agora já a moral ela é algo que ela não é atemporal, né? Ela é algo específico do momento e para se chegar nessa moral, você deve ter padrões que norteiam o que é moral, né? Quais são os princípios que é moral. Então, ela nada mais é, no meu ver, do que um segmento da ciência e da ética e da filosofia moral que se deriva para uma moral implementatória através das regras sociais que nós temos. Por exemplo, é moral andar vestido, né? Por isso que estamos aqui Sim. vestidos, por isso que faz parte de um ordenamento jurídico, né? Então a gente cumpre esse ordenamento de andar vestido. Basicamente é isso na etimologia da palavra, na profundidade do, 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 do que é ético, do que é moral, vai muito mais além. Eu não En- consigo Então aqui. podemos colocar assim um exemplo mais bobo, mas para que uma galera entenda, aí eu já quero partir para uma outra pergunta a partir disso. Certo? Então, vou colocar aqui um exemplo. Mediante a sociedade que nós vivemos hoje, sociedade brasileira, é, vamos colocar capital, São Paulo. Então, uma das morais do que é imposto na sociedade capital de São Paulo é você, pela moral, você tem que andar de roupa, você não pode andar pelado, e de preferência, você tem que casar apenas uma vez. Então, Sim, podemos dizer que essa é a moral da sociedade que nós vivemos hoje aqui, ok? sim, Colocando, a partir desse princípio,
de São Paulo, a partir desse princípio. Então, eu já sei que eu tenho que andar vestido, que eu não posso andar nu, porque, né, eu não estou com os nudistas, né, como alguns Não está aí, que não. tem, né, que tem na sociedade hoje, a gente, Sim, né, sim, sim. não tem nenhum problema, a gente sabe que esse problema ele vem de escândalo por conta da questão de São Paulo. Nós não temos dor de cabeça. E a moral do Brasil em si é casar apenas uma única vez. Sim, Ok, né? Então você não pode casar mais de uma vez pelo cartório, pelas leis que nós temos aqui. sim. Mas, em comparação a outros países, então vamos supor que o irmão X vem de um outro país que ele pode ter mais de um casamento. Quando ele chega para morar aqui no Brasil, ele se depara com essa sociedade que moralmente só se casa uma vez. Como é que fica essa pessoa mediante essa moral brasileira? Certo. Como é que ela age, né? Porque a gente tem muita gente que julga, mas cada país tem a sua moral mediante a esses preceitos. Mas quando ela chega num país como o nosso, Brasil, que a moral é você ter apenas um casamento, como que ela teria que se portar mediante a família que ele trouxe? Então, por exemplo, ele trouxe 3 famílias, ele tem 3 mulheres e cada mulher ele tem alguns filhos. Sim. Como é que ele se porta isso? Como é que é dividido isso? Como é que é feito perante a lei do Brasil? Certo, vamos lá então. Trazer um pouquinho do jurídico aí, que é uma parte que eu gosto bastante. Bom, primeiro, não teria como, né, ele exercer ou até continuar com a forma de casamento que ele exerce em outro continente, em outro país, porque essa questão de moral, ela se encaixa e ela está englobada de uma forma intrínseca com a cultura, né? Ok, Então, a gente tem, aqui no Brasil, nós temos cultura diversas que vivem junto, culturas sim. japonesas, africanas e diversas outras culturas, e cada um traz a sua cultura intrínseca consigo, mas é como o artigo 5º ressalva que, né, todos somos iguais perante a lei, Uhum. né, no caso a Constituição, sem distinção de raça, cor, sexo ou qualquer outro adjetivo, porém, há um ordenamento jurídico que tem que ser cumprido, né? E esse ordenamento jurídico ele traz regras de convívios sociais, como também no ordenamento jurídico que são permitidos e que não são. São regras proibitivas e regras permissivas, né? E uma dessas regras proibitivas é o casamento é, com mais de uma pessoa, né? Que configuraria ali o que chamam o ordenamento jurídico de bigamia, né? Então, essa cultura que ele exerce num outro país, ele não conseguiria exercer aqui por conta do nosso Código Civil não permitir o casamento mútuo com mais de uma pessoa. Tá. Então, a gente sabe que pela nossa lei, a gente sabe que pela nossa lei, a gente não pode. Não é que não se pode A gente casar. não tem Ok, a esse gente não tem esse costume, costume, né? né? Mas, ok. Mesmo assim, o cara veio pra cá em refúgio. Ele tem mais de uma família. Até que ponto que a lei ela vai interferir nisso? Porque assim, pode ser que pelo papel ele não esteja casado, ou ele esteja casado apenas com uma pessoa, mas em sua moradia, ele tá convivendo com a sua família normal, como ele convivia lá onde ele morava. Então, Até onde a justiça ela interfere nisso? Porque a justiça ela chega a interferir dentro da casa dessa bigamia, vamos se dizer assim, bigamia, trigamia, quadrimia, enfim. A nossa legislação ela interfere nisso? Ela chega a interferir nisso, nesses padrões? então, esse padrão social, ele não condiz com a conduta, né, de um cidadão que é brasileiro tipicamente. Então, ele já sabe que essa conduta perante o ordenamento jurídico, ela não é uma conduta correta, ela não é uma conduta ética nem moral. Ela não é uma conduta que condiz com todos os costumes da antiguidade desde o princípio, né, do nosso país. Então, ele vai ter um problema jurídico, porém, essa forma de portar social, como ele se porta dentro da casa dele, desde que os princípios que ele exerce não fira nenhum outro princípio fundamental
de outras pessoas, ele não vai ter problema nenhum. Então, a lei ela é bem clara, né? Desde que ele não fira nenhum outro direito, né? É, de alguma outra pessoa, ou até mesmo ele cause algum constrangimento a alguma outra pessoa que não seja essas pessoas que estão ligadas à cultura dele, ele não vai ter problema nenhum. Só que esse casamento, ele vai ser impossível perante o nosso Código Civil, aí ele não Sim, permite. eu falo, eu entrei nesse, desculpa, eu sei que não era a nossa pauta direta Sem problema. aqui, mas eu entrei, me veio justamente essa pauta na cabeça agora aí na nossa conversa, por quê? Porque a gente sabe que o Brasil em si, ele é uma terra em que abraça muitos refugiados, Sim, e a gente sabe que abraçar pessoas com outras culturas, com outras formas de vivência, acaba chocando alguns brasileiros em si, pela forma de que vive. A bigamia é uma delas, né? Que choca-se alguns brasileiros, mas constitucionalmente eu queria saber como que ele deveria se portar. Porque ele tá vindo para um Brasil, ele tá vindo para o Brasil, ele não sabe qual é a cultura do Brasil, ele não sabe como sim, ele deve se portar, ele não sabe como se porta perante a sociedade, e aí ele vai acabar sofrendo preconceito. sim. Eu acredito que o pré, a preconcepção do conceito em si da pessoa é entendível nesse caso, porque é um choque de cultura. O choque de O nego, cultura. então, o choque de cultura, ele traz isso. Sim. Até então, a gente entende. Mas como ele deveria se colocar perante a sociedade? Porque ele vai chegar aqui, ele vai, né, ter seu pedaço de terra, começar a trabalhar e tudo mais. E aí, quando a gente para ver as leis, então, por exemplo, quando ele vai para um trabalho CLT, por exemplo, que ele vai colocar os filhos. Então, ele vai colocar lá qual mulher, quantos filhos. Ele vai poder colocar todas as mulheres, ele vai poder colocar todos os filhos, independência para ter o seguro saúde dele, o seguro saúde das crianças. É, É uma questão uma questão muito muito, abrangente. muito abrangente Desculpa. e que, né, você me colocou em saias justas aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ela gera a gente tem algumas falhas na lei que a gente chama de seguranças jurídicas, né? Ok. Só que, porém, essas inseguranças jurídicas já foram sanadas há muito tempo. Lá, essas lacunas, esse caso enfático que você me deu, serve até para uma questão de cursinho de vestibular ou até para o Enem. Aí tá aí uma dica, né? Uma questão muito pertinente. Só que, mais uma vez, as políticas públicas, as políticas de implementações, políticas sociais, os direitos fundamentais e garantidos para o cidadão, ele abrange até aquelas pessoas que foram repatriadas, né? Então, Ok. ele veio de um outro país, ele vai ser repatriado aqui. Só que essa repatriação dele configura aqui bigamia, poligamia, ou até os costumes religiosos dele é diferente, né? Que a Sim. gente chama de transculturação no meio religioso, quando uma pessoa tem uma fé diferente da outra, ou os costumes são diferentes em um país é de um jeito e outro é de outro. Ele deve ser respeitado perante a base dos princípios garantidos pela lei, né? Ok. Essa questão da pessoa achar que a bigamia, a poligamia não é certa, é uma questão de cultura sexista ou de safadeza, isso cabe a uma questão pessoal dela, né? Sim. Mas, em particular, a grande maioria, quando isso acontece, tem uma preconcepção, né, do que ela acha e geralmente atacam as pessoas, e isso já configura um crime, né? Você atacar Exatamente. uma pessoa pelas condutas éticas, sociais, morais, porque a Constituição fala que nós somos todos iguais perante a lei. Então, o artigo 5º que eu Exatamente. citei aqui, ele já deixa muito claro que, independente da cultura de vinda que ele vem, ele não pode ser julgado com parâmetros desproporcionais do que a lei permite. Mas, civilmente, como eu te falei, ele não vai conseguir aí obter todos esses casamentos perante a lei brasileira, né? Casar ele não vai Não vai conseguir. conseguir. Então, ele Ok. não vai garantir garantias fundamentais e básicas, como, no caso dele, faltar a aposentadoria para cada esposa, né? Pode ali receber esses filhos que são naturalizados, são natos dele, né? São especificamente filho dele, ele pode deixar uma pensão aí proporcional, é feita uma somatória, né, por cada filho que ele tem,
E isso é o máximo que ele vai conseguir no ordenamento jurídico brasileiro. Tá. Doutor, eu sei que tem outras perguntas, o Dudu tem outras perguntas, mas assim, ainda sobre esse assunto, por que que eu tô falando sobre esse assunto? Esses últimos tempos, são coisas que acabam vindo na mente e a gente acaba querendo já tirar dúvida, que você me perdoa. Sei que não estava na Sim. pauta, na nossa pauta Não, tudo aqui, bem. você me perdoa, mas não tem como não, vindo sobre essa questão que nós estamos de ética e moral, enfim, não tem como não perguntar, né? Porque eu tenho certeza que alguns devem ter muita dúvida em relação Muita a isso pelo dúvida. que vive hoje. Nós temos pessoas que se configuram, pessoas brasileiras, criadas, nascidas aqui, sabem todas essas questões. Mas tem pessoas que se configuram, e eu tive o, o prazer de conversar com uma pessoa assim, onde morava ela. Eu tive algumas pessoas que eu peguei assim, né? Que eu trabalho com aplicativo também, então você acaba conversando um pouco com as pessoas e Bastante sabendo. pessoas num dia. E aí, o que acontece? Quando você para olhar um relacionamento assim, nessa questão de mais de uma pessoa, a bigamia, seja ela por parte de homem ou de mulher, começa a vir várias indagações na cabeça. Não indagações se é safadeza ou não, porque isso pra gente não nos interessa. Mas legalmente isso para respaldo humano, na realidade, né? Porque, por exemplo, eu tive o privilégio de pegar essa pessoa, né, no aplicativo, e ela era casada, ela morava com 2 homens, Aham. né? Ela tinha um relacionamento com os 2, era trigamia, ela tinha um relacionamento com os 2 homens. E aí eu comecei a parar para pensar até onde a mulher em si, com os filhos que tinha dos 2 casais, tinha um respaldo legal. Porque eu acho que o mais importante de tudo, e como nós estamos falando sobre realmente ética e moral, dá o respaldo ao cidadão. Porque foi o direito que ela escolheu. Ela pode não ter, né, ela pode não ter casado em papel, por conta justamente da nossa legislação não dá liberdade para isso. E nós não estamos querendo revolucionar a nossa legislação para isso. Sim, os costumes também, Nossos né? costumes não entendam isso no nosso programa. A gente só quer saber aonde a legislação, a nossa lei, dá respaldo físico para como cidadã já com filhos, né? Então, ela tem filhos dos 2 parceiros, né? Pelo que ela contou um pouco da história dela na época, eles viviam muito bem, eles tinham esse relacionamento Bem muito integrante bem. aí, sim. Para mim não me interessa como nem porquê, que não fui mais a fundo. Mas pelo que ela me contou, os 3 viviam muito bem, estavam felizes ali. Ela amava os dois a amavam, eles eram fiéis entre os 3. Eles tinham eles moravam numa boa casa e tudo mais, mas eu fiquei pensando na hora de repartir algumas coisas quando se fala. Porque, por exemplo, eu já acho uma luta, vamos colocar assim. Quando um pai e uma mãe morrem para deixar seus bens para 8, 7 filhos que ele tem, já dá uma confusão danada, já dá aquele rebuliço. Eu fico imaginando em casos assim, onde é muito mais intrínseco, né? A análise é muito mais profunda. Sim. Né? Então, eu gostaria que o senhor pudesse nos dar uma visão maior, se você tiver isso para nos trazer, em como a lei poderia, primeiro, proteger as crianças, porque eu acho que as crianças não têm nada a ver com a decisão dos pais, Sim. né? Mas a gente sabe que normalmente quando crianças são criadas assim, nessa liberdade, a tendência delas era ir no mesmo caminho, né? Um homem ter 2 ou 3 mulheres, uma mulher ter 2 ou 3 filhos, enfim. Quando você tem uma base familiar onde se é criado nesse sistema, a família ela tendia a vir Sim. nesse mesmo âmbito. Vindo nesse mesmo âmbito, essas crianças crescendo e vindo nesse mesmo âmbito de exemplos desses 3 pais, como que a lei as protege? Tem uma proteção nesse caso? Alguma lei específica que fala desse caso? Ou é olhado individualmente para cada pessoa? Essa é uma questão muito mais social do que jurídica, né? Então, em particular, foge um pouco do meu Da sua contexto alçada, me jurídico, perdoa, e pela minha doutor, me questão perdoa. de ser especializado mais em direito penal do que em direito civil, Uhum. me deixa um pouco deslocado, mas, porém, no ordenamento jurídico não tem nada que englobe uma situação dessa e que venha, em particular,
ter direitos e garantias fundamentais autônomas específicas para essa situação. Ok. Então, na parte civil, o que, que a gente tem? Se eles são amásios, se eles são casados, ou se ela é civilmente casada de uma forma legal com um desses dois, ou até mesmo se ela for amásia de um e tiver esse relacionamento aberto com o outro, isso não implicaria as obrigações civis, por exemplo, com uma questão de recolhimento de alimentos, a não ser que eles convivessem realmente os três debaixo do mesmo teto e assim, proporcionalmente, fosse feito todas as necessidades dessas crianças, cada um proporcional com a sua linhagem sanguínea, né? Então, em particular, se um está cuidando do filho que é seu, o outro está cuidando do filho que é dele e eles estão vivendo harmonicamente, eu acho que isso não impede nada que venha de forma jurídica ser interferido pelo Estado. Pode ser que, de uma forma social, tenha uma desproporção descomunal com a cultura, com a moral e possa refletir na escola e aí a assistência social, um núcleo pedagógico venha interferir para tentar entender melhor e encaixar essas crianças, no caso, né, a criança é responsabilidade total do adulto, o adolescente responde imputavelmente por qualquer ato, então os adultos maiores capazes são responsáveis pelos seus filhos, seus Sim. dependentes que estão aí sob a sua tutela. Então, nada mais justo seria do que, em particular, o Estado não interferir, as pessoas também não, mas quando for acionado algum princípio ali que necessite do poder do Estado, eles mesmos vão bater na porta do Estado, o Estado vai ser provocado para analisar toda essa questão, que eu creio que é uma questão social e jurídica que realmente tem bastante aí o que se analisar para depois ter um parecer. Foge de mim querer, né, em um momento assim tão repentino, oportuno, dar um parecer sobre isso. Mas assim, um norte seria esse, né? Que enquanto não traga não seja lesado nenhum direito ou garantia fundamental das crianças ou até mesmo deles como personalidades e pessoas implementadas e fazendo parte da sociedade, segue o baile, segue a vida aí. E é isso. Perfeito, doutor. Duda, eu sei que você tem uma pergunta, pode perguntar, querida. Vamos lá. Na verdade é o seguinte, é a respeito dessa situação, né? Sou muçulmano. Como muçulmano, se eu tiver condições, posso ter várias mulheres. O que acontece pra gente? O casamento foi instituído, ou aliás, o contrato de casamento, Isso. na Europa, no mundo novo. No mundo antigo, o casamento é aquele ato religioso. Promover o ato religioso, você está casado. Costume. Isso, costumes. Que a gente chama de suna, costumes. Perfeito. Então, o papel é um contrato. No mundo antigo não existe esse contrato. Existe a moral e a ética. Então, você foi lá, achou uma noiva. Não é simplesmente achar. Isso. Você acha a noiva e você tem que deixar para ela uma quantia ou algo de valor que ela possa se virar sozinho caso você falte. Perfeito. Isso principalmente no Egito. No Egito isso é muito difícil. Em casamento no Egito é muito difícil. Porque você tem que deixar algo para ela que seja o valor de uma moradia, mais o valor, vamos dizer, de uma aposentadoria para ela. Uhum. Então lá o casamento é muito complicado. Aí o que acontece? Se você arruma outra, você tem que ter condições de fazer o mesmo por ela. Se você não tem condições, o pai dela não aprova, a sua atual esposa, que vai aprovar o seu casamento, não aprova, e os seus pais também não aprovam. A lei local, né, não estabelece esse casamento, não é permitido fazer esse casamento. Se você não tiver condições. Não tiver condições. Isso é um... Entendeu? E aí, segundo o que a gente estuda ou vê, né, o casamento documental feito na Europa, né, para evitar que você tivesse muitos filhos, né, várias mulheres, vários filhos
E isso foi um tiro no pé, né? Nessa época, a Europa tinha, vamos dizer, 40 milhões, 400 milhões, a Europa inteira, de 400 milhões, vamos dizer, né? De habitantes, e o Oriente tinha 20 milhões, 40 milhões. Tinha muito pouco. E eles colocaram isso em prática. Hoje eles estão diminuindo muito rápido a população. Assim como nós aqui, se tiver 2 filhos é demais, né? Sim. E o mundo antigo, Ásia, Oriente, principalmente Oriente Médio, o cara que não tem nada tem 7 filhos. Então, dobrou a população daquele outro lado e esse lado aqui está caindo. E segundo os muçulmanos, eles vão dominar o mundo. É uma piadinha que a gente faz, mas vão. Na Europa tem um. E esse um não tem nenhum. E possivelmente não queira nem ter. Exato. O que acontece? Vai diminuir. Está acontecendo na Itália, no Japão, né? A próxima geração já não tem mais descendentes. E agora? E os muçulmanos têm o que não tem nada, tem 7 filhos. Exatamente. Então eles serão o futuro de tudo isso aí. Então esse é o meu ponto de vista e é o conhecimento que eu tenho daquele povo antigo e do que eu sigo, né? Entre os muçulmanos que podem ter e como não existe ou não adotamos o papel, o contrato, então o cara pode casar uma vez, 2, 3, mas a esse casamento todos os direitos caem para a mulher, tipo assim, serve para a mulher. Todos os direitos da lei brasileira servem numa separação. Ok. Agora eu não Isso é sei muito como importante. fazem, mas todos os direitos servem. Se ele se separar, ela tem o direito brasileiro. Sim, Uau. ela está dentro da nação, né? Exatamente. Muito importante esse ressalvo que o nosso querido Duda trouxe, porque na questão da religião muçulmana, né, e algumas outras, tem essa questão de você poder, né, de uma forma muito séria, ter mais de uma mulher. Inclusive, se a gente olhar lá nos princípios dos livros mais antigos, inclusive a Bíblia, você vai perceber lá que teve outras pessoas que tiveram mais de uma esposa, né? Sim. E aí, dentro desse princípio ético-moral que ele citou, que você tem que ter condições. Inclusive, eu consegui, né, estar dentro de uma mesquita, conheci um sheik, ganhei um livro das suas formas de conduta, de procedimentos religiosos para oração, e é algo que extremamente é muito sério para eles. Então, o mesmo princípio que a gente tem de cultura de andar de roupa, de preservar, de não fazer algumas condutas na rua, eles também. Pode perceber que as mulheres andam todas cobertas, né? Sim. Tem toda uma conduta, não pode tocá-las, elas não podem se expor. Então a gente percebe que é algo que verdadeiramente é muito sério, né? Exatamente. Não é algo que é só ligado ao sexismo ali para a pessoa ter diversas parceiras e tal, mas sim por ele ter uma amplitude de família e poder cuidar de todas aquelas famílias, né? Ele é um amparo ali. Então ele tem que ter essa condição, mas bem pontuado pelo querido Duda aí, e finalizou bem essa questão. A gente, tirando a todas as gente, dúvidas. a gente fica feliz. Eu fico muito feliz de ter grandes sábios ao meu redor. A gente deu uma volta de 360 graus, mas vamos lá no Exatamente. Oriente Médio, voltamos. E também tem o fator, o nome da família, né? Para eles é muito sério isso aqui. Eu, um exemplo, meu sobrenome é Constantino e eu tenho alguns irmãos meus que sobrinhos não tem mais Constantino, já tiraram, entendeu? Mas para eles é muito sério. Se você for discutir com o cara e falar, sabe quem eu sou? Aí ele fala, não sei, mas me fala quem você é. Ah, eu sou o Dr. Luiz Almeida. Dr. Luiz Almeida, que bom, Dr. Luiz Almeida. Eles falam do contrário. Eu, no meu caso, eu sou Abdul Karim Ibn Constantino. O meu nome Constantino tem 3.000 anos. Eles alegam isso. E eles querem continuar mantendo isso. E a gente não, a gente já
primeira oportunidade, esse sobrenome tá muito Já difícil. quer tirar, Já né? quer tirar. Fato, E é engraçado, fato, que Duda. tira o Constantino e mantém o Verdade, Oliveira. total, tá vendo? viu? Verdade total. Exatamente. Olha, doutor. Vamos me Nós chamar só de Luiz Almeida. Ô, Luiz Almeida. eu fico mais à vontade. Doutor Luiz, eu quero aproveitar antes de entrar nas questões que eu já até pré-determinei aqui, algumas questões. Certo. Foi comentado aqui nos bastidores e eu gostaria que você comentasse sobre isso. Eu gosto disso, né? Eu vou anotando tudo que eu vou ouvindo, eu vou anotando. Mas, por favor, nos fale sobre o artigo 5º, para quem não conhece, e eu, particularmente, ouvindo pelos bastidores, vi o quão é importante, Ah, sim. né? E o quanto falta de conhecimento nesse sentido para os nossos brasileiros. Sim. Bom, o artigo 5º, ele traz a distinção de que todos somos iguais perante a lei, né? Sem diferença de cor, sexo, raça, etnia, todos somos iguais perante a lei. Então, nós temos as mesmas garantias garantidas pela Carta Maior, que é a Constituição Federal, e temos todos os direitos, né? E como também temos todos os deveres, né? Que ali estão impressos. Mas ele é um marco porque ele, em seu caput, ele fundamenta que não há uma desproporção ou não há uma desigualdade em qualquer diferença social, seja de etnia, seja de gênero. Ele não funciona através dessa classificatória ou até mesmo de uma forma de classificativa social, de proporção, de padrão, para poder julgar os atos, né? E também em suas garantias fundamentais e sociais também. E a partir do artigo 6º até o artigo 11º, se não me engano, sou horrível para data e para decorar algumas questões, o artigo 6º você vai ter aí as garantias sociais, e dentro dessas garantias sociais fundamentais está aí o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao trabalho, que são direitos garantidos, né, que devem ser implementados pelo nosso Estado maior através de políticas públicas, políticas sociais, e essas garantias devem ser de uma forma incisiva implementada na vida do adolescente, do jovem, da criança, através dessas políticas públicas que são constituídas através de lei, né? São garantias que são trazidas na Constituição de 88, como a própria Constituição ela foi nomeada como uma Constituição cidadã, porque no marco das outras constituições anteriores, essa foi a Constituição que mais trouxe garantias sociais, fundamentais, para o nosso povo brasileiro. Doutor, na prática, isso é muito bonito. Quer dizer, na prática não, na escrita. Na escrita isso é muito bonito. Sim. É lindo ouvir isso, né? Todo cidadão tem direito constitucional, mas quando a gente olha a prática, porque assim, ó, se nós colocarmos que todo cidadão ele tem direito a um trabalho, por que a gente tem ainda tantos milhões de desempregados? Você entende? Então, perfeitamente. se na nossa Constituição diz que todas as crianças têm direito à comida e uma moradia, por que existe ainda tantas pessoas que não têm o básico, que é um teto na sua cabeça e comida na sua barriga? Então, assim, quando a gente para olhar pela escrita, muito bonito. é lindo, né? Ver a garantia do cidadão, seja brasileiro ou não, ou aquele que se veio para cá em refúgio. Mas quando nós vemos isso na prática, assim, eu sei que existem vários déficits na sociedade em si, Esse é o ponto que eu... né? Existem, a gente sabe disso, a gente sabe dessa existência, mas qual é a questão que eu trago para cá? Mediante a essa, mediante a esse saber. Então a gente vamos colocar assim, vamos colocar que uma pessoa que está lá
não conhece a legislação, acaba de ficar sabendo dessa legislação. Que eu tenho direito que meu filho tenha um alimento que tenha um teto sobre a cabeça. A partir do momento que eu sei que eu tenho esse direito como cidadão brasileiro, o que eu devo fazer a partir daí? Certo. Porque falar, cara, a gente já tá falando, alguns até falam, mas como posso agir mediante a isso? Como é que eu vou ter um teto na minha cabeça? Um respaldo, Como é né? que eu vou ter um respaldo mediante a legislação que o Brasil me dá? Então, se eu tenho esse direito, como eu cobro esse direito? Como eu posso ir atrás desse direito? Qual é o tipo de teto, né? Porque não adianta também eu ser o bonitão que sabia que eu tenho esse direito e falar assim, não, eu tenho esse direito, eu quero uma mansão em Alphaville. Assim, Então, a gente sabe que a lei ela pode ser interpretada de várias maneiras. sim, E assim, a gente sabe que também tem os malfeitores que utilizam a lei para os seus benefícios próprios. Mas para o cidadão que realmente precisa de que isso seja concretizado na sua vida. Porque, ele não vai. Assim, ele tá num ponto em que ele não sabe para quem recorrer. Ele não sim. sabe aonde recorrer, a quem pedir, aonde pedir. É, é, a gente que veio da periferia, a gente sabe que nossa trajetória Sim. foi muito difícil. Eu olho para os nossos pais, para quem que eles poderiam pedir uma constituição dessa, sabe? Como é que eu vou manter o arroz e feijão dentro da barriga? Porque a sociedade não me dá um emprego. Primeiro, a sociedade já não me dá um emprego pela cor da minha pele. A gente já parte do primeiro princípio. Então, a cor da minha pele já me dá já tem uma barreira pré-existente de imediato. É um estigma aí, né? Estigma, exatamente. Então, eu sei que o salário que eu vou receber não vai se achegar a ponto de ter um teto na cabeça e comida na barriga dos meus filhos, que é o básico que todo ser humano deveria ter hoje. Nos dê uma luz a esse Tá, vamos lá. Vou respeito. partir de um outro princípio que faz parte do princípio básico que a gente estava falando. Aristóteles, a filosofia está ligada a tudo e eu gosto muito. Aristóteles fala sobre isso, nós somos animais políticos, né? Exato. E a política em si não é o ato de governança, é o ato de representatividade, mas sim essa dependência que nós temos um dos outros, né? Então, quando a gente adere que nós dependemos do professor, que é uma função fundamental para a sociedade hoje, então a gente está exercendo um ato de contrato político, um ato político de reconhecer que essa função é fundamental para a sociedade. Como também a gente tem que reconhecer que a desproporção social, que as diferenças sociais é muito grande no país que nós vivemos. E isso gera diversos outros fatores que são desproporcionais com uma condizência com base com o que a Constituição nos prevê, né? Que todos somos iguais, que as garantias fundamentais sociais elas estão garantidas ali por lei. Então, o que acontece dentro desse contexto? É uma questão que está baseada no termo ética e moral, porque ela deriva da política, né? Então, a gente tem implementações de políticas públicas, sociais, só que nós não conseguimos, de forma direta, requisitar todos esses contextos que a Constituição traz nos seus incisos de forma direta, mas nós podemos, particularmente, em ato político, exercer os nossos representantes, que é uma questão que eu não gosto muito de tratar, que é política, mas nós todos temos que tratar disso com naturalidade, com uma forma que não precisa de você ter um conhecimento muito homogêneo, mas um conhecimento básico, Sim. todo cidadão acho que deveria ter de política para poder entender o funcionamento e a quem cobrar, né? Então, como você falou, de quem que eu posso cobrar? Você pode cobrar dos políticos, né, que estão lá no Congresso, os senadores, deputados, e falando de uma forma mais específica, voltada para o município, os vereadores, qual você elege, eles são representantes do povo, né? Aí a São a pergunta voz. é, como é que eu cobro se nem acesso a ele eu tenho? Mas há algumas audiências que são abertas, há a prestação de serviços desses funcionários, que são funcionários, né, que eles não só nos representam, mas são funcionário público, porque são pagos pelas nossas economias, pelo tesouro
do país, pelos impostos que são recolhidos através das nossas obrigações aí, e eles estão a serviços da sociedade. Então, você pode procurar um vereador em seu gabinete que pelo menos 3 dias na semana ele tem que estar lá em prol da sociedade. Então, isso é uma questão, se você quiser visitar um gabinete de um vereador, de um deputado, você tem que procurar uma agenda e conseguir um horário com esse representante para você trazer esses assuntos de pauta. Nós temos também vários outros grupos, né, que são organizados, que conseguem acessar de uma forma mais fácil, né, e trazer essas implementações em debates, em audiências, em plebiscitos, em algumas outras questões políticas, assuntos de grande relevância e de importância imediata. Então, a gente tem diversos grupos também, associações, que traz uma representatividade social muito grande, né? E você tira, por exemplo, associações de bairro. Ninguém dá importância, mas, em particular, ela tem uma representatividade. Ela está representando todos os moradores. Então, através dessas associações, ou de forma imediata, você consegue acessar todos esses caminhos aí dos nossos representantes políticos aí, vereador, senadores, deputados, que estão aí ao nosso dispor e de uma forma que, se eles estão lá, foi porque a maioria os elegeu, né? Então espera que eles, em representatividade desse povo, tragam alguma melhoria para essa sociedade que colocou eles lá como pessoas trazendo a representatividade do povo. Ok, então o cidadão comum, ele tem acesso. Tem acesso, ele deve ter esse acesso. Se não estiver funcionando de uma forma clara, ou ele não estiver conseguindo esse acesso, tem diversos órgãos laterais e colaterais a esse que ele vai conseguir passar que que o vereador não está cumprindo sua agenda de pauta, né, que ele não está visitando as instituições, ele não está fazendo políticas públicas. Então, é um preceito aí que ele pode procurar outras representatividades legais que vai cobrar desse vereador, desse deputado, desse senador, a implementação de políticas públicas, de projetos, de debate, de estar cumprindo ali com sua agenda. Perfeito. Doutor, mediante a instituição que foi, a gente mencionou aqui que é a 5ª, 6ª emenda, mediante a isso, eu acho que é muito válido a gente falar aqui um pouco sobre a educação. A educação, a gente sabe que ela é o elemento mais importante para que um ser humano possa conseguir ter um básico em sua vida. Sim. Né? E a gente sabe que nós estamos aqui foi por conta dela. Só que a gente sabe também que o déficit, acho que a gente pode colocar assim, o déficit de sua implementação, a periferia, as classes mais baixas, ele é muito mais acentuado, né? Muito mais acentuada. Eu acho que essa é a palavra. Por quê? Porque, por exemplo, o senhor, quando voltou a estudar, o senhor teve que estudar especificamente para o Enem, correto? Sim, correto. E mesmo assim, estudando especificamente para o Enem, você chegou lá na prova e viu que tinha muita coisa que você não imaginava que teria naquela prova, ok? Sim. O Enem, a Constituição Enem, ela foi colocada para poder dar oportunidades às pessoas que são de classe baixa, né? E ter o direito ao estudo a uma faculdade, ok? Mediante uma bolsa. O que acontece? Se eu tenho uma defasagem de estudo, então, se a escola me prepara, porque o certo é a escola te preparar para o Enem, correto? Se a escola te prepara para o Enem, para você conseguir ir lá, fazer uma boa prova e conseguir uma bolsa de estudo, e a escola que eu estou, ela não me prepara para isso, porque a gente sabe que as escolas hoje, periféricas, elas não preparam o aluno para o Enem. Você chega no Enem, é um outro mundo,
Não, Você vai é ver que um você outro não mundo. aprendeu de uma forma necessária e o tanto de conteúdo que deveria, né? Exatamente. Então, nós temos essa defasagem nas escolas hoje. Então, a pessoa que é de periferia, se ela só estudar na escola pública, infelizmente, ela não vai ter conhecimento o suficiente para fazer aquela prova e conseguir uma bolsa de estudo. Como como é diferente você olhar para uma escola, uma escola elitizada, uma escola que é paga, né? Onde os alunos lá são treinados para isso. As matérias lá são treinadas para isso. Então, assim, a pessoa que ela quer ir pro Enem, fazer a bolsa, ganhar uma bolsa, né? Estudar, muitas vezes ela não vai conseguir. Por quê? Porque a escola ela não prepara ela para isso. Como que eu posso, mediante a Constituição, que me garante a esse estudo, ela me garante, a- como eu falo, é lindo a Constituição. Mas em Em prática, prática, não funciona. é, Então, assim, é, é, como que um jovem hoje, principalmente pobre, ele vai ter que parar os seus estudos, ele vai ter que trabalhar, senão ele não come, a família não come, ele não veste, a família não veste. Como é que um cara desse, que só vai para a escola, tecnicamente, que seria o correto, que é o correto, o jovem hoje, mediante a instituição, o correto desse jovem é o quê? Do primeiro ao último ano, ter total acesso à educação e essa escola o preparasse para o Enem, para que ele possa exercer pelo menos uma faculdade. A gente não vê isso acontecendo. Por diversos fatores, sim, são ok? muitos. São muitos. São aonde ele mora, como ele mora, né? Se a mãe vai ter condições de sustentá-lo para que ele estude. E assim, ele vai ter que estudar muito, porque ele vai ter que estudar não só na escola, mas ele vai ter que estudar fora da escola. Sim. Porque a escola não, por mais que pela Constituição garanta o estudo ao Enem, a grade curricular da escola não é o suficiente para que ele esteja preparado para o Enem. Ele nunca vai conseguir concorrer. Gente, a realidade é que o garoto ou a garota da periferia nunca vai conseguir concorrer com quem está numa escola particular. Essa é uma verdade meia nua, né? E um pouco crua, mas é uma realidade muito sincera. É, nas minhas conclusões, essa diferença, essa indiferença, né, social, essas questões de diferenças sociais, elas são relevantes em todos os aspectos, seja de posicionamento onde a pessoa mora, seja de nível de estudo, ela tem um impacto muito relevante no futuro. Mais uma vez, voltando na filosofia, que eu gosto muito, gosto o Dr. Augusto Cury, ele traz um pensamento que ele fala que nós temos hoje pessoas reprodutoras de ideias e poucos pensadores, né? Então já não se faz mais pensadores igual na época de Platão, Aristóteles, de David Hume e outros filósofos aí que garantia nas suas escolas socráticas e dentro das suas faculdades que saíssem de lá pessoas pensadoras, né? Pessoas aderentes de novas ideias, criadoras, pessoas que formariam novas ciências, que usariam das ciências, que detêm o conhecimento verdadeiro e puro, né? Então a escola hoje pública, sendo muito bem específico, tem um déficit muito grande em questão de professores, né? Então não se investe nos seus professores, então se você não tem conteúdo, você não consegue passar conteúdo. E a grade curricular, as cartilhas que nós seguimos, que eu não vou nem citar o nome do autor das cartilhas, né? Começa com Freire, termina com Freire, que não concordo, ela tem uma metodologia totalmente desproporcional de ensino. Você copila ali conteúdos e passa para
uma criança memorizar aquilo dali, e o estudo, como a gente falou, ele é continuado, né? Então você tem aí a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ninguém fez uma metodologia de se parar na quinta e depois de 5 anos você continuar. Você perde o rumo, Exato. perde ali a continuidade. Então, a pessoa que teve esse déficit da escola pública, que tem aí equiparado já pesquisas que chega a gerar quase 40% de diferença de quem estudou numa escola privada, o nível de ensino, depois em testes aplicados a quem estudou em escola particular, é o aproveitamento 98%, 99%, que uma pessoa que estudou a vida toda em escola pública tem 60% de aproveitamento aí. Então, é difícil você conseguir acessar universidades federais, conseguir obter uma boa nota no Enem, porque já teve toda essa dificuldade de trajeto, né, no seu caminho. E também tem uma outra questão que é muito aderente das pessoas que estão em situação precária, né, que é essa desproporção com aquele que tem todos os seus benefícios, né, e atributos que a condição social traz naquele momento, né? Então, como eu falei, há dificuldades que proporciona àquela pessoa que tem a dificuldade desistir. O outro ele é mais motivado a continuar, e também o grau de conteúdo que ele recebe, além de o motivar, demonstra que a educação ela é crucial e necessária. Então ele coloca aquilo como princípio norteador e base na vida dele, porque ele aprendeu que sem o conhecimento ele não vai conseguir chegar a lugar algum. Agora, já que ele estudou na escola pública, já é passado que se ele quiser aprender, ele aprende. Se ele não quiser, ele não precisa nem ir lá, A gente sabe que né? uma criança, ela é empurrada Sim, de degrau em degrau, ela só é empurrada, ela não é ensinada. Assim, lógico, eu não sou professor, eu não tenho como falar sobre as dificuldades que há lá dentro. Eu sei que existem enormes dificuldades, sim, existem enormes dificuldades com crianças, com criações, onde que existem, eu sei que existem diversas dificuldades. Mas, por exemplo, assim, se você olhar friamente, você tem uma grade curricular de estudo que é para o aluno periférico aprender a ler e escrever só para assinar o documento da carteira assinada e ir para casa com seus perfeito. míseros salários. Perfeito. A sua linha de raciocínio encaixa muito com a questão que eu estava querendo frisar agora. A educação básica ela foi feita para o aluno sair do ensino básico e ingressar no ensino médio sabendo ler, escrever e terminar esse ensino médio totalmente sabendo ler, escrever, fazer, né, as suas somas, adições e todas as diversas que a matemática traz, sabendo um pouco de filosofia, ciências sociais, ciências humanas e tudo mais, e dali, desse conhecimento que ele teve, ele escolher qual o caminho específico de especialidade que ele vai seguir, se é ciências humanas, se é exatas, se é, ciências, se é a filosofia, né, se é outras ciências sociais, ele escolher através daquele conhecimento que ele teve. Mas eu te pergunto, será que ele teve essas matérias, essas ciências no decorrer do seu ensino? Eu aposto para você que é muito difícil você ter anatomia, né, na escola pública, você ter ciências sociais de uma implementação política mesclado com ética e moral na escola pública. Você não vai conseguir, não tem essa programação. Então, a escola pública ela já traz o básico, né? Infelizmente, o ensino público tem um déficit muito grande, porque não tem qualificação. Então, o meu intuito maior, quando eu penso, e é um objetivo meu de ser professor, para trazer essa questão social junto com essa questão de ser mentor, de ser professor, de ser educador. Isso vai muito mais além. A gente tem pessoas que se formam para ser professor, mas é por intuitos totalmente diversos, financeiro, para ser funcionário público, mas não tem essa vontade de implementar o conhecimento que ela recebeu. É como eu te falei, isso gera uma obrigação social em nós que conseguimos ter uma visão de política, de sociedade, de ética, de moral, gera uma certa obrigação de nós fazermos a diferença
de vir a fazer a diferença na sociedade. E o professor, ele é uma peça fundamental para a nossa sociedade jovem hoje, que vai ser a sociedade futura. Por quê? Nele está o conhecimento, ele é o aplicador da educação, ele é o aplicador da ciência, ele é o aplicador do ensino fundamental básico, do ensino, né, que vai ensinar o que dele é interpretar as coisas, o que é melhor, se é ele sair na chuva ou sair debaixo do guarda-chuva. Então, assim, o professor tem uma função muito crucial. É uma das profissões que eu admiro e, sem dúvida nenhuma, me curvaria diante de um professor na total humildade, em vez de me curvar diante de um juiz e ter que tratá-lo com total excelência, de forma desproporcional com o seu papel na sociedade, né? Assim, a gente tem um magistrado hoje que se consideram aí semideuses, né? Hoje a gente tem um problema muito difícil, porque ele não quer, em visão, ver de onde que essa pessoa veio, ver o retrato social, qual que foi os motivos. Não estou fazendo apologia a pessoas cometerem atos criminosos ou até mesmo conduta diversa, coordenamento jurídico, mas tem um autor que eu conheci, ele fala sobre as sentenças que alguns juízes estavam prolatando, né, dando sentenças muito altas em pessoas com condições financeiras e sociais baixa. Ele fez uma pesquisa, o nome dele é um juiz, Marcelo Semer. O livro até chama Sentenciando o Tráfico, e ele traz essa questão que são penas muito altas para pequenas quantidades de apreensões de drogas, sendo que aquela pessoa que tem aquele envolvimento maior, aquele traficante internacional, aquele traficante interestadual, aquele cara que realmente é o que tem a matéria toda ali em proporção, que trabalha em toneladas, em quilos, que é a pessoa que é a peça-chave do negócio, não é atingido muitas vezes. Então, você tem esse retrato da educação, a falta de educação, a falta de implementação pública no crime, né? Doutor, desculpa, mas é uma coisa que é, a palavra seria simples, poderia colocar assim, de se analisar e ver quem é que está financiando o crime. Porque assim, se a gente for olhar friamente, o crime não tá vindo de quem tá aqui embaixo. Ele tem dinheiro para fazer o negócio acontecer. Para um crime ser financiado, para um tráfico de drogas ser financiado, não é alguém que é pouca telha. Isso, Sabe? Então, quando você olha financiamento de crime, financiamento de droga, financiamento... Não é os pouca telha que estão aqui embaixo, que estão sendo peão dos bonitão lá em cima. E desculpa, é o dos colarinhos branco que tá vindo isso daí. Tem toda uma... Entende? Então, quando eu olho para a sociedade em si, né, primeiro, que nós estamos criando gados. A gente cria uma população para não conhecimento. Então, eu não dou estudo para ele na escola, já vem nisso há anos. Eu não dou estudo às pessoas de classe baixa e principalmente aos negros, que são os mais desfavorecidos. Eu não dou estudo a esse pessoal, a esse povo, que é o maior povo, ok? Que é a maior classe. Eu direciono ao melhor estudo aos brancos e aos de colarinhos mais top. São as famílias mais elitizadas, que não foge muito da cor, né? Muito difícil você ver um negro elitizado, né? Eu direciono todo o meu poder a isso. Então, tecnicamente, eu dou a liberdade aos negros. Técnica. Dou a liberdade para eles. Não dou condições para eles, então eu os crio como gado. Eu dou um salário, porque eu não preciso do racismo na minha volta. O que eu faço? Eu dou um salário super top a quem é branco. Então, eles conseguem manter a educação do seu filho incrível, conseguem manter a alimentação do seu filho, o teto, blá, 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 blá. Deixo as regiões periféricas para os negros sobreviverem. Sim. Que aí a gente tem as comunidades que nós temos hoje, que não Sim. foi um acaso, né?
Enfim, a gente não vai aprofundar muito nisso, porque a gente sabe que até tema contar a história é longa. Sim, é muito Mas para longo, quem é um conhece, tema, sabe, né? um tema muito, muito homogêneo, é um tema muito amplo. Porém, assim, eu consigo precisar que a falta de implementação de políticas públicas, políticas sociais, leva o nosso jovem, a nossa criança, para o submundo do crime, para o submundo do tráfico. Eu cheguei a cursar agronegócio e a gente visou um pouco de agricultura, né? Tanto agricultura patronal como agricultura familiar. O tráfico eu falo que é o inverso, né? Porque a agricultura patronal é aquele grande agricultor que produz 10 milhões de sacas de soja, 10 milhões de quilos de soja. E o agricultor familiar é aquele pequenininho, que produz alface, tomate, beterraba. Só que quem sustenta a nossa mesa é o agricultor familiar, porque o patronal ele está preocupado em vender, ele está Exato. preocupado em exportar. E o que acontece? Essa questão de importação, exportação, ele está preocupado em importar, perdão. Essa questão de importar, quando você tem esse mercado de importação e exportação, ele se torna mais lucrativo e o outro perde a visão. A gente percebe que o tráfico em questão interna, ele é muito menor do que a proporção de importação. Entendeu? Exatamente. Essa questão de importação, exportação, ela funciona muito mais do que a questão que a gente está ligada, vivendo dentro aqui hoje, do nosso perímetro nacional. Doutor, você me perdoa te cortar um pouco, mas quando a gente para analisar, por exemplo, eu trabalho na rua com motorista de aplicativo. A gente fala que a periferia, ela consome a droga, né? A maior parte de consumo vem da Sim. droga, vem da periferia. Mas, doutor, eu estava em Jundiaí, eu não vou falar o nome da rua nem nada, porque eu não quero me implicar nessa situação. Quem conhece Jundiaí sabe o que eu tô falando. Eu passei numa rua estreita. Eu peguei uma corrida e a pessoa foi comprar droga. E a rua era estreita, era uma rua estreita, só passava um carro por vez. E assim, a droga era vendida como se vende chocolate. Como se fosse uma mercadoria. Exatamente. De fácil acesso. E desculpa, doutor, os carros que estavam ali não eram os meus. Não era proporcional. Não era de quem é pobre, não era periférico, tá? Os carros que estavam entrando ali naquela rua comprando suas drogas, enfim, sabe, são pessoas de escalão. Então eu tô falando o que eu vi, tá? O que eu vivenciei. Eram Jeeps, eram Renegades da vida, Cherokees da vida, BMWs da vida, que estavam entrando ali e consumindo suas drogas. Quando você vê o consumo de droga em baladas e boates, as mais elitizadas. Então, quando a gente vai parar para analisar de fato, quando a gente vai parar para ver de fato quem é que financia o quê, você joga a maior culpa na parte de quem é pobre, que não pode se defender. Porque quem é rico, doutor, desculpa, eu não olho hoje rico preso. Sim, a gente tem Aonde você vê quem tem dinheiro de verdade preso? Ele coloca uma tornozeleira, vai para casa. A casa dele é uma mansão, porque a tornozeleira fica condicionada ao espaço que a pessoa mora. É isso, não é? Eu tô errado? Normalmente a tornozeleira não é num raio onde a pessoa está ali morando quando ela sofre prisão domiciliar. Basicamente, ela tem que ficar dentro do recinto. Do recinto onde ela reside. A pessoa reside em um alqueire de 10 milhões. Põe uma tornozeleira dessa. O que é prisão ali? O outro é pobre. O cara mora num cubículo de 1 por 1. Ele tá morando basicamente dentro de uma prisão. Literalmente. O refúgio dele é poder ir na avó, que mora na casa de cima, na casa do lado. Então, assim, a gente vê uma desigualdade absurda e assim, as pessoas que me perdoem, mas, gente, não existe. Se você olhar a cadeia hoje, não são os pobrezinhos que estão lá. Não, realmente eu vou concordar com você por uma questão que é muito verdade isso que você está falando. Os números trazem isso, os dados trazem isso. A gente acessar lá, se não me engano,
Eu acho que o STF tem algumas cartilhas lá da pessoa presa, tem algumas questões, tem os números de execuções lá, e você consegue ter os dados numéricos das pessoas que se encontram encarceradas, os seus perfis e tal. A maioria são negros, pobres, que viviam em regiões periféricas e tal. E a gente já tinha tratado desse assunto nos bastidores, que foi questão do refúgio do negro na comunidade, do refúgio do negro de ficar subalterno a ficar num espaço que ele considera que é o único espaço que é propício para ele, que é o único espaço que, em particular, que ele se vê no seu habitat, no seu natural. Então, em particular, a periferia chega a ser um refúgio, verdadeiramente um refúgio, porque essas políticas de implementações sociais automaticamente geram um estigma de exclusão da pessoa que vive na periferia, e ela não consegue acessar essas políticas públicas, e ela fica refém de ficar subalterna ali na periferia. Então ela acaba tendo convívio com o crime, com o tráfico de droga, com várias ilicitudes que, em particular, traz uma certa conivência com aquilo, e ele passa a tratar aquilo com uma naturalidade e não vê aquilo como uma questão de conduta diversa ao ordenamento jurídico, que é uma conduta que o nosso ordenamento jurídico ele é propício de vários tipos de lei. E algumas dessas características das leis, elas são permissivas e leis proibitivas, certo? A gente pega, por exemplo, o Código Penal brasileiro, em seu artigo 121, os crimes dolosos contra a vida. O seu caput, matar alguém, é configurado como um crime. Não se permite no nosso ordenamento jurídico matar alguém. Então, essa conduta diversa, ela é um ato contrário ao ordenamento jurídico, que às vezes, pela pessoa estar tão vinculada ali na sociedade a ver os crimes de homicídio acontecendo todo dia, ela gera uma naturalidade tão grande que, a qualquer momento, ela pode ter esse desvio de conduta e matar alguém, numa simplicidade. Só que a gente percebe também que o nosso ordenamento ele tem as condutas permissivas. No seu artigo 25 do Código Penal, ele ressalva a legítima defesa, em proporcionalidade. Então, você está lá dentro da sua casa e pula lá alguém dentro da sua casa, o recinto inviolável, que é a sua residência. E para exercer a legítima defesa sua ou de terceiro, você defere lá uma facada, um disparo de arma de fogo num criminoso que adentrou a sua casa. Se for proporcional, essa lei te permite que você resguarde a sua vida, que é o bem maior, e com base nisso, você consiga ter um respaldo de que você transgrediu a lei, mas por uma questão de você exercer um direito que ela te propôs. Então, ela te proibiu, mas ao mesmo tempo ela te permitiu. Então, a gente tem muito uma distorção desse cenário carcerário, que as pessoas que estão presas são iguais, são pessoas normais, de todos os níveis sociais, de todos os níveis da sociedade. Não, é totalmente diferente, até porque a gente tem privilégios, como você citou, a prisão domiciliar é um privilégio que cabe ao réu primário, de boas condições, que não oferece perigo nenhum. Então, o crime que ele cometeu tem que ser um crime de pouca monta, que é um crime de baixo potencial, que a gente fala, tem que ser algo que não exerceu violência. Se você pegar uma pessoa que já está na lama, que está ali no dia a dia, ele não vai roubar uma bicicleta, furtar uma bicicleta, ele vai cometer um assalto a banco, uma explosão de caixa eletrônico, um assalto, que é algo, são crimes tipificados pela violência. E essa violência gerada, ela já é proporção de uma questão de desigualdade e revolta que esse pessoal gerou-se pelo Estado não chegar nesse refúgio que eles se acham, né? Não chegar a educação, não chegar a moradia, não chegar ao saneamento, não chegar às coisas básicas, né? Então a gente tem um problema de políticas públicas, junto também com uma má ressocialização. As cadeias públicas hoje não ressocializam ninguém. Então a gente pega esse cara que já era revoltado, coloca ele dentro de um espaço, deixa ele lá por um período, depois devolve ele
em especial para a sociedade, achando que ele vai, né, trazer ali uma mudança, mas em particular, hoje o sistema carcerário não ressocializa ninguém e não tem o seu intuito final cumprido ali, que era a meta de ressocializar e trazer essa pessoa com uma conduta ética, moral, uma visão totalmente diferente da forma que ela entrou. Hoje a gente tem as cadeias públicas, federais, estaduais, como uma certa faculdade, né, do crime. Né? Então, hoje em dia, se você quiser se tornar um criminoso mais graduado, você vai preso, vai ficar lá por conta do Estado, né? Sua cônjuge vai receber aí um auxílio, reclusão e tudo E esse auxílio mais. reclusão é muito mais alto do que alguém que realmente está no fundo do fundo lá, na periferia, tentando se levantar. A gente percebe a desproporção, Não, porque é surreal. é uma obrigatoriedade que o Estado tem de dever de manter essa pessoa lá segura e também de trazer as garantias fundamentais da subsistência para ela. E como ela detém, geralmente, filhos, né, que são incapazes e são detêm dali dos proventos que aquele possível pai de família que está lá naquela condição precisaria, então essa é uma garantia para a subsistência dos filhos, né? Não seria algo, um benefício, mas acaba sendo um benefício porque ele foge do padrão. Muitas das vezes esse dinheiro ele custa muito para os cofres públicos, tanto a manter esse preso lá, como também esses auxílios. Então, seria melhor investir na educação, na infraestrutura, em outros contextos, né? Então, assim, a gente tem um problema, que é a educação. A falta dessa educação, a falta de implementação de políticas públicas, de políticas sociais, mais uma vez eu volto a falar que esse fundamento de que está sendo aplicado, que é o suficiente, não está sendo aplicado, não é o suficiente, porque senão nós teríamos um retrato totalmente diferente do que esse que a gente vive social hoje. Esse é meu ponto de vista. Mas é pura realidade. Doutor, eu poderia estender esse assunto por mais 1000 vias. Que na realidade eu gosto muito sobre esse assunto, né? Falar sobre isso nos traz tanto conhecimento quanto desabafo, e a gente espera que isso chegue no ouvido de alguém e gere mudança, né? Não gere revolta, mas mudança. Mudança. Nós estamos aqui hoje na sociedade lutando para algo melhor, para um futuro melhor. Sim. Eu sei que eu não estou falando do meu futuro, não tenho filhos, mas estou falando do futuro dos filhos dos meus amigos, né? De uma geração que estão por vir, que precisa ser uma geração incrível. Perfeito. Mas, doutor, eu queria abordar um outro assunto com você agora. A gente chegou até a conversar um pouco nos bastidores sobre isso, que eu acho interessante, sobre a ética e a moral, nas questões das ONGs, né? Nós falamos um pouquinho disso pelo WhatsApp. Sim. E eu achei de muita valia, né? Muita relevância. Porque o que acontece? Hoje, na sociedade, você tem muitos projetos. Mas, assim, absurdamente muitos projetos. Pouco resultado. Resultado, podemos colocar quase nulo. Uhum. Né? E você vê pessoas crescendo com um nome, mas só o nome. O resultado em si, e desculpa, você nem vê os atos. E quando vê, aquela coisa muito bem filmada, fotografada, para que as pessoas vejam isso. Mas você não vê o negócio acontecer, né? Então, como é que... Eu acho que a primeira pergunta que a gente faz aqui, como é que eu consigo ver qual é o verdadeiro, para qual é o usurpador da história? Certo. Tá, vamos lá. Mais uma vez, vamos voltar na questão política, né? Essa obrigação de políticas públicas, implementações sociais, projetos e reversão de valores, isso é tudo uma obrigação principal do Estado,
tá? O Estado que tem que exercer todas essas funções, só que, como ele tem um déficit, ele não consegue abranger isso tudo, ele deixou isso abertamente para empresas, para ONGs, para pessoas físicas ou jurídicas que queiram trazer implementações de políticas públicas de garantia de igualdades sociais, de implementação de direitos fundamentais e fazer esse papel de ajuda com o Estado, né, de ser um braço, né? E as ONGs é reflexo disso, as que são sérias de verdade, né? E as pessoas jurídicas, físicas também, que contribuem para que isso aconteça por trás disso, que são sérias também, elas trabalham em prol de uma mudança, né? Não só de algo mantenedor, né? Porque você manter, tem um ditado muito antigo que eles usam lá no interior, que é muito mais fácil você dar a vara e o anzol para a pessoa e ensinar ela a pescar do que você dá o peixe pronto. Às vezes a pessoa não quer o peixe. Ela não quer ficar recebendo o peixe pronto. Ela quer ter aquela dignidade de ela mesma pescar, de trazer o peixe, de depois fazer ele. E o Estado tem muito essa questão de que acha que a pessoa está dependente de uma carência, ela tem que receber já o peixe pronto. Mas esse peixe pronto, às vezes, ele vem num custo muito alto. Então, é muito mais fácil você haver uma implementação de ensinar a pessoa a pescar do que particularmente dar o peixe pronto. Desculpa usar essa metáfora para poder dar esse exemplo, mas aí a gente tem as empresas que implementam recursos para cursos, para projetos, e isso, de forma séria, é muito importante. A gente tem, por exemplo, instituições filantrópicas no Brasil que são muito sérias e que trazem aí um resultado muito importante para a sociedade. Eu atribuo aí quase 70% dessas instituições que eu conheço são instituições muito sérias e que a relevância delas para a nossa evolução como sociedade é muito grande. Doutor, vamos destrinchar aqui. Primeiro, o que é a filantropia? Eu acho que isso é muito importante. Sim. E o que distingue ela das ONGs? Tá, a filantropia são instituições que, de forma espontânea e naturalmente, elas resolvem exercer o ato filantrópico, né, de ajudar, de ser mantenedor de projetos ou até mesmo de alguma instituição específica. A gente tem, por exemplo, eu posso citar a maçonaria no Brasil. Hoje ela é uma instituição que mantém diversas outras instituições, né? A gente tem, por exemplo, algumas instituições espíritas que mantêm diversas casas de acolhimentos, albergues. Sim. E essas instituições, elas não são ONGs, elas são filantrópicas. Ok. Porque em seu destino final, elas não recebem, na maioria das suas vezes, repasse do Estado, né? Então, elas não se colocam na condição de ONG. Já as ONGs, as ONGs não governamentais, elas são instituições não governamentais, pelo nome já dá para a gente distinguir isso. Sim. Elas recebem recurso de doação, elas vivem de doação, mas também elas recebem um repasse do governo para implementar essas políticas públicas, sociais, através desses serviços que elas oferecem. E aí esse repasse pode ser por pessoa, pode ser por receita, mas elas recebem um repasse do governo. Ela seria ali meio que mista, né? Ela recebe recursos de doações e também se mantém por uma base de receita que ela recebe do Estado. Ok. Agora, como é que eu sei que o trabalho dessas ONGs e dessas filantropias são sérias? Existe algum parâmetro que eu possa ter para saber daquelas que estão só por usar o nome para um crescimento, como a gente tem no caso de algumas? Não citaremos os nomes nem nada, porque não nos convém aqui agora. O que a gente quer é fazer com que vocês que está do outro lado abra o olho, né, e veja o que é de seriedade na sociedade e aquilo que não é de seriedade na sociedade, que a pessoa está utilizando desse nome filantropia, um nome bonito, né, rapaz? Filantropia. Muito bonito. Né, um nome lindíssimo, para poder apenas crescer
na sociedade em si. Sim. A gente, assim, dando continuidade nesse assunto, a gente não tem só também a filantropia, como também a gente tem alguns colaterais aí da filantropia, que são os projetos sociais, né? A gente chegou a tocar nesse assunto em pauta. Eu conheço pessoas que levantam causas sociais extremamente de uma forma relevante na internet, né? No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mas na prática não são mantedoras e muito menos elas praticam a caridade sequer, que é um ato que, né, Jesus Cristo falou que deveríamos ser caridosos, né? Exato. Então, nada mais justo da gente ajudar aqueles necessitados no momento de necessidade e praticar a caridade de forma natural. Agora, já a questão do projeto social, ele é bem ideológico, né? Ele já foi criado no intuito de projeção, né? De fazer aquelas pessoas que estão ali recebendo aquele auxílio chegarem a uma estabelecida condição daquela que elas se encontravam antes. Então, os projetos sociais que oferecem cursos, que oferecem esporte, que oferecem ideologias voltadas para a pessoa negra, para a cultura negra, elas deveriam funcionar. Mas a gente percebe que não funciona por um sentido. São muito mais ideológicas em questão de internet, em questão de projeto parecido com algo de coach, do que na prática. Hoje Exato. você tem, por exemplo, pessoas que são a favor, que falam que a filantropia, que o projeto social é muito importante, mas você vai ver a pessoa, quando está usufruindo do recurso público, como tem pessoas que representam diversas instituições, você pega o SESI, você pega o SESC, estão aí recebendo o recurso da Secretaria Cultural e ficam em hotéis de alto valor, né? Particularmente usufrui do dinheiro do projeto social para fins pessoais particular. Eu conheço pessoas, não vou citar, mas em particular eu conheço, é uma vergonha, né? E essas pessoas que são as que mais deveriam estender a mão aí e direcionar esse dinheiro nosso para uma forma realmente que se volta totalmente para o projeto social e para alavancar aqueles necessitados. A gente tem uma outra questão também, falando só bem rápido, questão de negritude, né? Pessoas que são ideológicas. A gente tem uma questão também do feminismo, uma ideologia que revolucionou essa era que nós estamos agora. Só que, por um lado, num contexto, ela se tornou atos muito radicais também, porque as pessoas implementam as suas opiniões e, às vezes, ferem os direitos das outras pessoas, não sabe até onde que pode ir. Mas, assim, a gente tem pessoas que são muito aderentes nessa questão ideológica, nessa questão de discurso, né? Eu vi um podcast do Mano Brown uma entrevista do Mano Brown no Roda Livre, e ele falou que o discurso é uma corda para a gente se enforcar. E é muito verdade isso, porque Exato. hoje eu venho aqui no seu podcast, falo que eu sou a favor de implementação de políticas públicas, políticas sociais, de todas as questões que vai alavancar as pessoas que estão necessitando, são necessitadas, carentes disso, para trazer uma sociedade melhor, e amanhã eu estou desviando verba pública. Então, a gente tem que realmente a gente tem que exercer essa questão de ser pessoas de caráter, de moral, de ética, de cumprir com a palavra, de cumprir com o intuito que você está ali para ser feito. E isso eu atribuo também aos senhores, né? Nessa daqui, né? Políticos que estão lá sentados no Congresso agora, ocupando as cadeiras públicas, né? Que estão, em particular, fazendo jus do dinheiro que recebem com seus salários, que estão fazendo jus dos auxílios, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio transporte, de que, por favor, verdadeiramente exerçam os seus respectivos cargos, as suas respectivas funções, que são de representar o cidadão brasileiro, o povo brasileiro, seja de qualquer parte do nosso país, e trabalhem para que chegue a essas pessoas a melhoria, né?
que chegue realmente a implementação de todos os direitos e garantias que nós temos muito bonito no nosso ordenamento jurídico, né? Fica aí a dica para aqueles que estão aí no poder, né? E torcemos para que essa que essa nossa luta ao Esse clamor, falar, né? esse clamor, exatamente, é Esse um clamor. clamor, chegue a ouvidos e haja uma sensibilidade maior, né? Menos caixa 2 e utilização da verba Devida dos pública bens públicos, da à verba. população, né? Porque Sim, se estão onde estão, não foi sozinho, né? A população, ela nós tentou estar... os colocamos lá, né? Exatamente. Então, clamamos que mude, né? Nós não estamos aqui apontando o defeito já está Já é existente, né? mais do que a porta, né? E não somos nós que precisamos falar dos defeitos. Já tem muita gente falando por defeito aí por aí. Nós só estamos pedindo para que vocês ouçam a gente, ouçam o nosso clamor e, por favor, direcione a população que está necessitando disso. Vocês que já estão com todos os seus auxílios garantidos e, principalmente, já estão em mais de 2 mandatos, aposentados e ainda recebendo o valor do governo, né? Que são os seus salários. Então, a gente que está lutando por isso, pedimos para que vocês escutem isso e façam a melhoria que a população necessita, né? Esse país que é tão rico e incrível. Doutor. Esse aqui é um patrocínio? É o nosso patrocinador. É um parceiro? É o nosso parceiro direto, ML doutor. Essencial. ML Essencial. Doutora, Bem ML bacana. Essencial. Fazendo merchan aí já. Ela é da o patrocínio dessa mesa maravilhosa que você está vendo aí. E, na realidade, eu queria que você aproveitasse e experimentasse, né? Porque todos os nossos convidados ganham um creme desse. Já sai cheiroso, né? Vem conversar com a gente, já sai cheiroso. Além da gente estar sendo, né, aí recepcionado de uma forma generosa. Então, a Essencial ML é responsável por toda essa recepção, pelas nossas iguarias. Aí. Agradecemos a ML Essencial, agradecemos ao estúdio One Station que patrocina One Station. esse programa maravilhoso. Sim, e sim. damos total crédito pela presença e a figura do Duda, que é incrível, que está sempre aqui com a gente. Tem sido um parceiro valioso, importante, incrível no nosso projeto e nessa caminhada aí, né? Então a gente não pode deixar de falar deles, que são maravilhosos. Mas, doutor, o nosso horário já findou, e se eu puxar, vou puxar mais 20 assuntos aqui. Eu gostaria de aproveitar o senhor aqui. Eu sei que o ano que vem o senhor volta novamente, sem dúvida alguma. Nós já colocamos isso aqui, já no... Só pela fala que nós colocamos aqui hoje, a gente já sabe que tem muito assunto para render e tem coisa para falar. Adoro isso. É um prazer. Eu acho que a gente tem muito para somar aí com os nossos espectadores, com seus ouvintes, com a sociedade, com as pessoas que querem ecoar uma voz, querem clamar por direitos e garantias, querem clamar por melhorias, mas não estão sendo ouvidas, né? E a gente, não como representante, mas como vindouro dessa sociedade, vindouro da comunidade, vindouro do subúrbio, vindouro da favela, como dizem, né? Exato. E a gente conhece bem todos esses anseios, essas dificuldades, essas necessidades. A gente tem propriedades para poder estar clamando e falando sobre isso e pedindo uma atenção e trazendo todo esse assunto em pauta de uma forma leve, descontraída. Eu aproveitar só de fazer um adendo aqui. Eu quero já deixar aqui para você que assiste esse programa. Esse programa não é um programa exclusivo, fechado, viu, gente? Esse programa, ele tem a importância de dar voz ao povo. Você que nos ouve, você que quer falar de uma pauta específica, você que quer contar a sua história de vida, você que é formado e gostaria de falar um pouco da sua profissão, nós estamos aqui para conversar. O nosso programa é de tudo para todos, não é por acaso. Então, por favor, se você gostaria de estar conosco aqui, será uma honra e um privilégio recebê-lo.
Entre em contato com a gente no nosso direct. Pode mandar uma mensagem lá. Vamos ter o prazer de recebê-los e conversar com vocês aqui qualquer dia na mesa. Vem trocar uma ideia comigo, eu vou amar. Doutor, deixe uma mensagem para quem te ouve, para quem está te ouvindo. As suas considerações finais, o seu abraço, o seu beijo. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast, né? No seu podcast, nesse projeto de Todos para Todos. O nome já me encantou, né? Então, assim, é algo que eu acho que eu sou de todos para todos. Então, eu sou uma pessoa que tenho muito para somar para todas as pessoas, para oferecer para todas as pessoas. Queria agradecer a nosso querido Duda, né? Que faz aí a parte de áudio, visual, que tá aí com o estúdio, né? Cedendo o estúdio One Press, né? O One Station. O One Station. Station One, Que né? é um projeto. Station One. Station Que é One. um projeto sensacional. Gostei do nome, que é um projeto, né, dele, que particularmente vendo tudo se realizar, a gente se sente realizado também. Mas eu queria deixar uma mensagem muito voltada especificamente para todas aquelas pessoas que se encontram hoje numa situação diversa, numa situação difícil, né? E também queria deixar como registro para o meu filho, que é uma das pessoas que eu mais amo e o motivo de eu estar lutando até hoje, que ainda que tudo não esteja favorável, não esteja caminhando da forma que deve ser ou o quanto esperado, eu acho que desistir é uma das opções mais desanimadora, é uma das mais propícias a alcançar e chegar ao objetivo final. Então, eu acho que a perspectiva de estar perseverando, de estar tentando chegar em algum lugar, de estar correndo atrás, essa é uma perspectiva que traz aquela vontade de que a gente está no caminho certo e vai chegar em algum lugar. Então, é isso que eu queria falar. Queria deixar uma perspectiva de que não parem, que continuem, que busquem, que peçam, que chegue ao conhecimento das pessoas que devem chegar à necessidade para que seja suprida e que todos possam estar bem, né, e retribuindo aí de forma social uma responsabilidade qual a gente recebe e tem de retribuir para com nossos próximos amor, cordialidade, caridade e todos os outros princípios aí que Jesus deixou para a gente semear aí com muita sabedoria, né? Doutor, eu desde já eu quero agradecer a sua vinda aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite. Saiba que as portas aqui estão sempre abertas para receber o senhor e todo o seu conhecimento. Pode ter certeza que nós vamos sentar o ano que vem de novo, porque nós temos muito mais assunto a ser tratado, né? A ser dialogado, a trocar uma ideia. Tem muita pergunta a ser feita que o senhor pode esclarecermos a nossa mente como sociedade. E eu estou muito feliz de poder recebê-lo e poder sentar numa mesa e adquirir toda essa sabedoria que o senhor tem hoje. O senhor é uma inspiração, uma fonte de inspiração. Que seus caminhos sejam sempre prósperos. Queremos agradecer a todos que nos assistiram até esse exato momento. Obrigado. Você é muito especial pra gente. Se nós estamos aqui, esse programa está acontecendo, é porque você está aí do outro lado assistindo. E a gente dá total importância. Você não é invisível. Estamos vendo você. Muito obrigado. E até a próxima, porque o próximo convidado também está muito top, viu? Deus abençoe. Foi um prazer e esse foi mais um programa com Matheus Leal de Tudo para Todos.